Gente, boa noite. Prazer, eu sou o Ricardo Caporossi Júnior, casado com a Daniela, minha esposa linda que não está aqui, mas está aqui no meu coração. Sou pai da Nicole, uma filha de 20 anos, e a Giovana tem 16 anos. Vou contar um pouquinho da minha história. Nasci aqui em Campinas, sou médico veterinário, sou proprietário da Gênesis Ecossistemas, empresa referência mundial na construção de lagos, paisagismo. Aqui é meio nostálgico, né? Porque a gente vê a história como quando a gente falava que sonhava e hoje vários desses sonhos já se realizaram, né? Mas nem sempre foi assim. Nasci num lar muito rico. Meu pai, ele era muito rico, porém não era um cara tão próspero, né? Prosperidade é quando Deus supre nossas necessidades. E eu via um pai sempre muito nervoso, sempre buscando algo a mais, né? Com muito dinheiro, mas faltava essa prosperidade em casa. E eu ouvia falar de Deus, né? Que Deus era um cara que estava lá em cima, que estava longe, distante. Conhecia a história de Jesus, mas não conhecia o Jesus da história, né? E é sobre isso que eu quero falar hoje para vocês. Falar como esse Jesus entrou na minha vida, como esse Jesus mudou a minha história, como esse Jesus fez tudo o que fez e está fazendo ainda na minha vida. Sou filho homem, caçula de 2 irmãs, era extremamente mimado, não tinha tudo para dar errado, se a gente for olhar para trás. Perdi meu pai muito cedo, meu pai faleceu, eu tinha 22 anos, recém-formado. E quando eu entrei na faculdade, eu lembro que eu era esse cara mimado ainda, né, pelo pai, né? Eu lembro que com 18 anos meu pai me deu um carro zero, e cheguei na faculdade todo riquinho, todo playboyzinho, e a gente fazia muita inimizade, né? Porque a gente não sabia lidar com as pessoas, não sabia dar bom dia, não sabia, porque eu era um cara mimado, criadinho embaixo da barra da mãe, e o pai dando tudo, criado no meio de artistas, criado no meio de famosos, enfim. Extremamente gago. Eu era gago a ponto de babar, né? A ponto de ligar para pedir pizza e a mulher desligar na minha cara e falar, olha, trote. Né? E olha como Jesus muda histórias. Hoje eu estou aqui falando para vocês, já falei bastante, não gaguejei ainda e não vou gaguejar. Né? Então, Deus me curou dessa gagueira, não foi instantaneamente, mas Deus fez isso. Então aquela coisa, aquele auge de um menino de 18 anos que entrou na faculdade deslumbrado e aí bebe, faz bagunça, como acho que muitos aqui já tiveram essa desgraça de oportunidade, né, pra gente fazer. Me formei. Um pouquinho antes, meu pai foi fazer uma gastroplastia, que é aquela operação de redução de estômago, que hoje é muito comum, que muitos fazem e dá super certo. Mas em 2002, meu pai fez com um médico que não deu tão certo. Operou, voltou para casa, sentiu dores depois de alguns dias. E na noite de Natal ele voltou para o hospital com essas dores. E ali ele ficou até 10 de abril de 2003. Minha filha nasceu dia 19 de março, no meio disso tudo. Minha filha nasceu, meu pai estava em coma induzido, tinha hora que ouvia a gente, tinha hora que não ouvia, a gente ia naquela coisa de visitar o pai. E eu me lembro que uma coisa me marcou. Eu lembro que um pastor, esse cara ele foi orar para o meu pai, né? E meu pai, ele nunca não, ele me deu 2 tapas. Né? Só que ele olhava pra gente, a gente já sabia que ia feder, assim, a gente já ficava quieto no olhar dele. Então, no olhar do meu pai dava para ver muita coisa. E eu lembro que meu pai não falava, e esse pastor ele estava orando pro meu pai, só falando coisas bonitas, né? Falando que Deus amava ele, que Jesus amava ele, e que Deus tinha dado o filho dele para que morresse no nosso lugar, não sei o quê. E eu ouvindo aquilo, e eu não sabia nem o que era ser crente, eu não sabia esse povo de crente, esse povo chato, né? Eu imaginava, né? Nossa, o povo falando de Jesus, mas era só coisa bonita, só coisa de Deus. E meu pai olhava para aquele pastor com ódio no olhar, assim, sabe? E aí, de repente, o cara foi falando e ele falou, você aceita Jesus? E meu pai sorriu com o olhar. E aí aquilo ficou na minha cabeça, sabe? Eu falei, nossa, meu pai é ruim. Mas de repente meu pai sorriu. E deu 2 dias, meu pai morreu.
Minha irmã mais velha assumiu as coisas, passou a me dar uma mesada de menos de R$1.000 e falou: se vira homem. E eu era o filhinho mimado que passava cheque para a secretária do meu pai, que gastava o que queria, que fazia o que queria, que não tinha limite. E eu passei a ter uma mesada com uma filha para criar, uma esposa com uma clínica, que ela dava banho no cachorro com o carrinho do bebê aqui, dando banho em cachorro, e nessa época eu laçava bezerro. E meu sonho era viver do laço, laçar bezerro, dar aula, comprar bezerro, vender bezerro, comprar cavalo, vende cavalo. Aquela coisa da gente sofrendo, sem dinheiro e no laço, e eu tentando indo atrás do meu sonho, não ganhava nada. E eu consegui um patrocínio para laçar bezerro, que eu organizei provas de laço, ganhei um dinheirinho organizando provas, eventos. E aí às vezes a gente não entende, né, que lá atrás, eu organizava evento, prova de laço, fiz 5 eventos, consegui patrocínio, fazia uma prova que era uma das maiores provas do Brasil. E aí Deus, Ele trabalha às vezes na nossa vida de uma forma esquisita, né? Ele vai te preparando, né? Fiz veterinária, por que eu fiz veterinária? E hoje trabalho com paisagismo. Aí eu não entendia nada, né? Falando, nossa, prova, laço, veterinária. E minha cabeça estava um turbilhão de coisas, assim, uma bagunça. E eu lembro que eu comecei a buscar Deus, insanamente, né? Eu não sei se tem alguém aqui assim, né, que está com aquele vazio, que não encontra nada que preenche esse vazio. Eu estava assim, eu não tinha um pai, tinha uma filha, não tinha dinheiro, tinha uma profissão, tinha um laço, tinha um monte de coisa, mas tinha um vazio, que eu não encontrava, eu não achava nada para preencher aquilo. E eu comecei a buscar algo para preencher aquilo. E eu tinha um amigo que laçava bezerro, na época, e esse menino que laçava bezerro, ele era diferente da gente, né? Ele era um menino que lia a Bíblia. Você quer ler um livro completo, para você aprender tudo, é a Bíblia, né? E ele lia a Bíblia. Eu falava, gente, esse menino lê a Bíblia. Um menino de 19 anos, e o irmão dele também era diferente. Era o Tiago e o Mateus. E esse Mateus, ele ganhava tudo na prova. Ele ia na prova e ganhava. E a gente ficava bagunçando, contando piada, e esse menino ia lá e ganhava a prova, ele lê na Bíblia. E eu ficava olhando para aquele menino, falando, esse cara é diferente, tem alguma coisa nele que é diferente dos outros. E a mãe dele ficava na arquibancada com a Dani e a Nicole. A Nicole de colo, a gente indo no sonho de laçar bezerro, rodeio, buscando dinheiro, e não ganhava nada. E a mãe dele ficava no ouvido da Dani, falando, porque eu tenho um Deus que transforma qualquer situação. Eu tenho um Deus que é dono do ouro e da prata. Eu tenho um Deus que vai mudar a tua vida. Eu tenho um Deus, está vendo esse carro aí? Esse carro é velho, Deus vai me dar um carro novo. Está vendo essa joia aqui? Deus vai me dar uma nova. E para a gente que estava sem dinheiro, ouvir falar que Deus dava dinheiro, é isso aí que vai ter, né? Vamos juntar com Deus nesse aí, que é isso que a gente quer. E ficava falando na orelha da Dani, e eu ficava vendo o Mateus, e a Dani voltava no carro comigo e falava, amor, a Dora falou isso. Falava, mas eu não vou para esse canto aí não. Eu tenho minhas crenças, acredito nas minhas coisas, eu não vou largar, não vou deixar de acreditar no que meu pai me ensinou, isso aqui é meu, não vou largar, eu posso até acreditar em Jesus, mas as outras coisas eu não largo. E aí foi indo aquela coisa, e foi passando 1 mês, 2 meses, em 2004, no rodeio de São João da Boa Vista, eu estava lá no rodeio, laçando, na casa do Mateus Bove e do Tiago Bove, e aí um dia eu cheguei no Tiago e falei, Tiago, que religião que você é, mano? Aí ele falou, eu sou cristão. Hoje em dia, você falar que você é gospel é moda, né? É massa, né? Tipo, a galera é crente, né? Naquela época, eu fui falar que era crente, e o povo já sai daqui, você não raspa a perna, você não corta o cabelo, você não vaza, né? E aí eu olhei para esse, você é crente, né? Daqueles hominhos da Bíblia, né? Daqueles caras que vai na casa da gente e fica falando de Jesus, né? Aí ele falou, sou. E ele começou a pregar para mim. Fezinha, vou te falar uma coisa. O inimigo é astuto. E ele vai fazer de tudo para que você não acredite. E no que ele falou isso, a gente estava andando de carro, veio um carro e bateu no carro dele. Aí ele falou, tá vendo? Aí eu falei, eita, esse negócio tá meio esquisito, né? Aí eu falei, Tiago, bateram no carro. Ele falou, não, relaxa, o inimigo é astuto. E começou a pregar para mim, falar de Jesus para mim.
falar do plano da salvação, falar de Jesus, falar que Jesus mudou a vida dele. E eu via resultado. Então, uma coisa é eu falar, outra coisa é você ver, né? Então era um testemunho. A gente está aqui para testemunhar o que Deus fez, não falar da vida dos outros. Eu estou falando o que Deus fez na minha vida. E aí chegamos na casa dele, fomos olhar o carro, né, se tinha estragado, não tinha um arranhão. Ele falou, tá vendo? Vamos continuar. E ele começou, e falando, contando a história. Eu falei, crente chato, né? O tal do crente é chato demais. Eu falei para ele, amanhã eu quero ir com você lá nessa reunião que você vai aí. Aí eu fui com ele, com a mãe dele, e o cara estava falando sobre a Bíblia, ele estava lendo Mateus 7, 13 e 14, que fala que estreita é a porta que conduz para a vida, larga é a porta que conduz para a perdição. Eu falei, pô, isso aí é massa, isso aí faz sentido. Que nem sempre o caminho mais fácil é o melhor, às vezes um atalho você pode cair num buraco, né? Eu falei, pô, isso é legal, esse cara é inteligente, velho. Esse cara é bom. Aí depois ali que acabou essa reunião, a Dora falou, vamos ali bater um papo com ele. Aí eu cheguei para ele e falei, ó, sou filho de dono de casa lotérica, acredito nisso, só vou acreditar no seu Deus sem provar o contrário. Aí a minha esposa falou, Deus é um só. Aí ele falou, Deus não é um só. Meu Deus, não é nada disso que você está falando. Aí a Dani já ficou brava, porque a Dani é brabinha, oncinha, né? Uma onça pintada, sabe? Uma onça. Aí ela ficou brava já com o cara lá. Eu falei, Dani, beleza. Entrei no carro, falei com a tia Dora, que é a mãe do Thiago. E aí estavam falando de dinheiro, né? Que todo mundo se preocupa muito com isso, né? De dinheiro. E o cara já pediu dinheiro. Eu falei, esse pastor já pediu dinheiro. A igreja quer dinheiro. E eu estava sem dinheiro. O cara pediu dinheiro para mim. Eu queria morrer, né? E aí eu lembro que eu cheguei no carro e falei, tia Dora, se eu pedir para Deus para eu ir bem hoje à noite aqui no rodeio, e se eu for, eu dou tudo que eu ganhei, eu levo lá para aquele cara lá. Aí a Dora olhou para mim e falou assim, Fezinho, pede. Se você não ganhar, eu taco fogo na minha Bíblia e sirvo o teu Deus, que o meu não vale nada. Aí eu olhei, eu falei, rapaz, se eu juntar com Deus desse, eu viro campeão mundial de bezerro. Acabou, ninguém me segura. Eu falei, eu já pensei, já fiz conta. Eu falei, vou fazer esse trem. Cheguei num monte, olhei para cima e falei, Deus, se você é esse cara aí que a Dora está falando, que o Thiago está falando, e o Mateus está falando, eu quero ver hoje à noite. Se eu ver hoje à noite, eu vi o crente e dou tudo lá pro cara. Entrei em último no rodeio, pedi o bezerro, passei, fiz o menor tempo do rodeio e ganhei as coisas. E falei, nossa, agora ninguém me segura. Virei o cara no laço de bezerro. Aí me converti. Falei, pronto, Dani, vamos começar a ler a Bíblia. Jesus vai mudar a nossa vida, vai ficar rico, vou ser campeão de rodeio. Agora ninguém segura. Rapaz, se fosse fácil. E aí nesse dia eu conheci Jesus, mas eu conheci um Jesus do meu jeito, né? Jesus, ele se mostra para você nas coisas que você quer ver, mas Deus é estrategista, né? Ele não vai mostrar para um milionário riqueza, ele não vai atrair ele, né? Deus vai preencher aquele vazio. Lembra que eu falei no começo? Todos nós temos um vazio do tamanhozinho de Jesus, exatamente do tamanho de Jesus. Não tem outra pessoa para preencher esse vazio. Por mais que você busque no álcool, na prostituição, no dinheiro, onde for, é só Jesus que vai preencher esse vaziozinho. E aí Jesus começou a preencher esse vazio dentro de mim. Mas o meu coração ainda estava voltado para ganhar rodeio e ganhar dinheiro, né? E Deus nos ama como nós somos, mas não deixa a gente como a gente é. Ele vai tratar. A Bíblia diz que nós somos como vasos na mão do oleiro, né? Que nós seremos moldados, lapidados, alisadinhos, e depois de tudo prontinho a gente vai para o fogo. Tem gente que não aguenta o fogo, aí volta para a mão do oleiro, vai ser alisadinho de novo. O fogo é cruel, o fogo queima, vai lixinha. Então assim, Deus tinha me
captado, né? Minha mãe, minhas irmãs, todo mundo contra, e eu lembrava das palavras desse meu amigo: o inimigo é astuto. Tudo indo contra para que eu não fosse para aquele lugar. Fui numa prova de laço, perdi. Fui laçar lá, achei que eu era o campeão mundial, fiz a mesma oração, falei: Deus, hoje é nós de novo. Não foi bom. Minha conta bancária estava no azul, ficou no vermelho. Começou a piorar. E aí você fala: mas você está aqui falando que Jesus muda a história, você está contando essa história que estava ruim, estava bom e ficou ruim? É, porque é o tratamento, estava na mão do oleiro. E sempre crendo, né? E comecei, e o pessoal foi tirando sarro de mim, né? Ô Fezinha, vai lá pedir dinheiro pro pastor lá. Pô, você não está dando dinheiro lá, você não é tonto. E eu falei: não, e foi indo. E aquela coisa foi acontecendo. Isso eu vou contar um pouco do laço e depois eu volto para vocês entenderem um pouco do paisagismo. Foi indo de julho de 2004 a maio de 2005, mais ou menos, eu indo, buscando a Deus, aprendendo sobre Deus, conhecendo Jesus, conhecendo o Espírito Santo, aprendendo sobre a Bíblia, ouvindo pessoas de Deus, me aproximando de pessoas de Deus, me afastando de pessoas que não falavam de Deus, porque tem um momento que você precisa escolher com quem você quer andar, porque você vai ficar igual à média das 5 pessoas que você anda, né? Então, se você ficar andando só com cachaceiro, você vai ser cachaceiro. Se você ficar andando com gente que lê a Bíblia, você vai ler a Bíblia. Então, eu comecei a sentar próximo de pessoas que tinham o que me ensinar segundo aquilo que eu estava buscando, e comecei a me apaixonar. E aquilo que parecia difícil estava gostoso, porque eu estava devendo no banco, mas estava muito gostoso. Porque aí eu chegava naquele lugar e Deus falava assim: eu vou te usar para falar. Eu era gago. Não é que eu era gaguinho, eu era gago. Muito gago. E a mulher olhava para mim no meio de 300 pessoas e falava: você vai falar. Aí o outro falou: você vai cantar no louvor. Cantar até vai, porque gago canta, né? Aí eu fui e entrei no louvor, comecei a cantar. Aí não sei o que, e parará, e aquela coisa acontecendo. E ia laçar e não ganhava nada, ia laçar e não ganhava nada, e me apaixonava. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Isso pode, isso não pode, não quero mais. Tem que casar, Dani, vamos casar. Tem que fazer isso, vamos fazer isso. Não pode falar isso, não vamos falar isso. Tá? Senta ali, sento, senta aqui, sento. Agacha, agacha, abaixa, abaixa. Fomos realmente, uma conversão é quando você está indo, você para e volta. Não é um desvio de rota. Você tem que decidir. É uma decisão difícil e é só para quem tem coragem. Não é para qualquer um. É uma decisão. Eu decido, tem que ter coragem. Não é para qualquer um. Então, tem que pensar muito bem nisso. Decidimos em maio de 2005. Eu estava numa prova, cansado de perder, cansado de ficar sem dinheiro. E eu fui num vale, já sabendo que Deus era um Deus de montes e vales. No primeiro monte eu falei com Deus de um jeito, no vale eu falei diferente. Eu falei: Deus, se o Senhor está aqui comigo e está me ouvindo, amanhã eu vou laçar. Se eu não ganhar, eu paro e vou só na igreja. Porque eu não vou ficar vindo aqui laçar e falar que Deus transforma campeões, que Deus não sei o quê, e o povo está caçando de mim e está falando mal de você. E eu vou só na igreja. Eu abandono esse trem aqui e não preciso laçar. A Bíblia diz que quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, as outras coisas são acrescentadas. Até então eu estava buscando as coisas através de Deus. Nesse momento, inconscientemente, eu orei diferente. Eu não orei: se eu não ganhar, eu paro de ir na igreja. Se eu não ganhar, eu paro, eu não quero mais saber de você. Se você não me der isso, eu não vou mais falar com você. Eu falei: se eu não ganhar, eu paro de fazer aquilo que eu mais amava, que era laçar bezerro. Abraão era o pai das nações, né? Era chamado de pai das nações, mas ele não tinha filho. Aí Deus foi lá e deu um filho para ele, Isaac. Então, pai de multidões, não tem filho, já era velho, aí tem um filho, o único filho, Isaac. Aí Deus vem, pede Isaac como sacrifício. Aí Abraão fala: caramba, eu vou ser pai de multidões, eu demorei para ter filho, minha mulher não podia, e aí agora eu tenho filho, e agora Deus pede um filho. Abraão chamou Isaac, subiu, falou: vamos ali, o pai, que a gente vai fazer
uma oferta para Deus. E na hora dele matar o filho, Deus providenciou a oferta, né? Então Deus estava provando o coração de Abraão. Deus faz isso com a gente, né? Qual é o teu Isaac? O meu Isaac era o laço, o meu Isaac era laçar em rodeio, o meu Isaac era fazer aquilo que eu amava. Deus é tão bom que aí eu fiz um voto com ele. Eu falei, e se amanhã eu laçar e ganhar, a partir de agora tudo que eu ganhar a gente racha. Você vai ser meu patrocinador, porque eu não tenho dinheiro para pagar a inscrição, eu não tenho dinheiro para pagar o bar, não tenho dinheiro para pagar a gasolina do carro. Patrocínio é, você banca a despesa, desconta a despesa e divide o lucro. Entendeu? Eu combinei isso com Deus, do meu jeito. Deus tem os seus mistérios, cada um faz a sua conversinha com o papai lá de cima. Deus é seu pai. Eu troquei uma ideia com Deus, falei, Deus, eu pago, mas se amanhã eu ganhar, a partir de amanhã a gente faz assim, combinado? Combinado. Dormi, acordei no outro dia, lacei meus 3 bezerros, campeão. Oxi, peguei meu dinheirinho, paguei a inscrição, paguei as coisinhas, cheguei lá no altar, tudo, metade. Aí fui na outra prova. Dani, faz a inscrição lá, fala que não vai pagar depois. Vai lá no bar, abre uma conta, cartão de crédito para pagar o combustível, pedágio eu não sei parar, que já tinha. Ia lá, ganhava, pegava o dinheiro, pagava o bar, pagava a inscrição, pum, metadinha. 2005, que aconteceu isso. Todas as provas que eu fui, eu ganhei. Quando eu não ganhava, eu ganhava o suficiente para pagar as despesas, que é o patrocínio. Deus me honrou naquilo que eu abri mão. Então Deus deu o cordeiro para morrer no lugar do meu Isaac. Tudo bem, era o meu sonho laçar bezerro, porém não era o propósito de Deus na minha vida fazer o que eu ia fazer, alcançar o que eu ia alcançar através do laço de bezerro. Ele permitiu que eu laçasse bezerro por mais 3 anos, foi tudo lindo, maravilhoso. Em 2008 eu parei de laçar, e ele falou, um dia você volta. Hoje eu voltei. Paralelo a isso, em 2004 a gente laçou, então a história do laço já foi, tá? Onde eu me converti, o meu Isaac, vocês estão aí, estão comigo? Chegamos nesse ponto, estava lá naquele lugar onde Deus falou que eu ia falar, que eu não entendi nada. Eu ouvi uma vozinha falando, faz um jardim para mim. Essa vozinha, quando a gente fala, é aquela voz do nosso interior, sabe? Quando você tem uma intuição. E geralmente, essa voz, quando ela é de Deus, ela é contrária à tua vontade. É uma dica. Geralmente, quando é Deus falando, não é o que você quer fazer. A maioria das vezes, quando é Deus falando, não é o que você quer. Negue-se a si mesmo, pega a sua cruz e siga-me. Né? Então, a sua vontade é bater em alguém, Deus vai falar, vai lá e pede desculpa. Então, quando você escuta essa vozinha que é contrária à tua vontade, com certeza é Deus falando. E eu fazer jardim, por que eu ia fazer um jardim? Eu era veterinário, laçador de bezerro, mexia com boi e vou fazer jardim. Eu ouvi a voz de novo, faz um jardim para mim. Cheguei na Dani, quebrado, sem dinheiro, não tinha dinheiro para casar. A gente ia casar, não tinha dinheiro para comprar flor. Mal vestido, feio, esquisito. Nossa! Meu Deus! Eu falei, Dani do céu, se a gente olhasse para trás hoje, voltasse lá e falar, filho, relaxa que vai dar bom, sabe? Falar, fica tranquilo que vai melhorar. Aí, ouvi essa voz, faz um jardim para mim. Cheguei na Dani e falei, Dani, Deus está pedindo uma oferta. E naquela época a gente não entendia muito bem essa história de ofertar, essa história de dizimar, essa história de agir a fé, essa história... vai dar o quê? A gente não tem dinheiro para casar, você vai dar um jardim na igreja? Eu falei, Dani, eu tenho que dar, eu tenho que fazer um jardim na igreja. Ele falou, amor, não tem dinheiro. Eu falei, mas Deus pediu, a gente tem que fazer. Comprei uma meia dúzia de flor lá, juntei os irmãos da igreja lá, e a gente foi, chegou na pastora, falou, pastora, posso fazer um jardim aí na frente? Ela falou, claro, faça. A gente fez o jardinzinho na frente da igreja. E eu falei, rapaz, eu gostei de trabalhar com esse negócio aqui, vou começar a mexer com isso, com paisagismo. E eu lembrei que com 12 anos eu fiz um curso de bonsai.
Eu plantei bonsai, eu vendia bonsai para as amigas da minha mãe, eu fazia bonsai e vendia os bonsai. Eu gosto de planta. Eu mexia com o jardim na casa da minha mãe, eu era meio Daniel San, assim, sabe? Aquela coisa meio esquisita. Aí eu tinha aquário, eu falei, pô, vou abrir uma empresa de paisagismo e aquarismo. Pronto, vou trabalhar com isso. Jardinagem, paisagismo e aquarismo. Fiz um folder, abri a empresa, chamava Fênix Paisagismo e Aquarismo. Falei, pô, vou pôr o nome de águia. Naquela época o povo falava muito sobre águia, o voo da águia, você tem que ser como águia, olhar de longe, visão de águia. Falei, vou pôr o nome de Fênix, águia. Aí abri a empresa, fiz um jardim aqui em Campinas, fiz o jardim amassando barro, e aquela história, aquela coisa, né? Laçava bezerro, fazia jardim. Aí eu falei, vou comprar uma máquina de cortar grama. Comprei uma maquininha de cortar grama, 10 parcelas de R$49, eu lembro até hoje. Falei, vou comprar uma maquininha, comprei uma maquininha da Trap e aquela de linha, de fio, sabe aquelas maquininhas que você faz, e vem cortando grama, e corta grama. E eu tinha a maquininha de cortar grama, falei, vou trabalhar de jardineiro. Juntei com a Rose, que era minha sócia na época, e começamos a trabalhar. Fazia um jardim, cortava a grama dos outros, e eu sempre fui meio business, né? Tipo a Rose, vai lá, corta a grama que eu vou ajeitar os negócios para nós. E a Rose já era mais velha, chegou uma hora que ela falou, esse moleque tá pondo eu para trabalhar, não faz nada, fica laçando bezerro, eu vou ficar aqui trabalhando. Eu tô fora dessa sociedade, né? E ao mesmo tempo, eu tava andando e eu vi uma plantação de palmeiras imperiais, assim, né? O cara tava plantando na frente de um aras, assim, 20 palmeiras. Eu falei, pô Deus, tudo um trem assim, coisa grande. Ficar cortando grama, assim, não vou ganhar dinheiro nunca. Aí Deus falou para mim a mesma vozinha, se eu te der, você dá conta? Aí eu pensei, eu falei, não. Aí ele falou, então se prepara, porque Deus, ao contrário do inimigo, ele não vai te dar nada enquanto você não estiver pronto para receber. Porque ele também fala que o fardo dele é leve e suave. Ele não vai te dar nada pesado para você carregar, que você não dê conta. Então você tem que estar preparado para receber, né? Porque senão não é bênção, é maldição. A riqueza nem sempre é bênção, a prosperidade sim, que é o suprimento das necessidades. Deus supre as necessidades. Tem gente que fala que é ausência de necessidades, mas não é ausência, é o suprimento. Deus suprirá as suas necessidades, né? Enfim, comprei uma maquininha, cheguei na Rose, falei das palmeiras, e aí Deus falou para mim, esse nome aí também é esquisito, Fênix. Quando eu falo que Deus falou, é que você sente lá dentro de novo, tá gente? Não vai ficar esperando que Deus vai falar, que Deus não vai falar, tá? Não vai ficar esperando Deus falar, não vai fazer nada. Aí eu fui ler Fênix. Fênix, pássaro adorado pelos egípcios, que ressurge das cinzas. Se ele é adorado pelos egípcios, ele é um Deus. E se na Bíblia diz que só há um Deus, que só existe um caminho, que só existe uma verdade, eu tinha posto o nome de um Deus na minha empresa, que não é Deus, para Deus e para o que eu creio. Né? Você tem que decidir o que você quer crer, né? Eu quero crer nisso, então você obedece. Né? Se chegar aqui, a norma é por paletó, eu ponho, eu odeio usar isso aqui. Odeio usar, eu tenho dois, que toda hora que eu ponho eu fico assim. Você vê eu no trabalho, eu ando de calça, camiseta e bota. Né? Eu vivo assim, mas aqui a regra é o estar bonitinho. Então você tem que obedecer a regra do lugar. Então, se você quer crer em Deus e se você quer crer em Jesus, a regra é obedecer o que está na palavra. Então, ou você obedece ou você vaza. Não creia naquilo, vai crer em outra coisa. Então, eu estava crendo naquilo. E Deus falou, muda esse nome, porque esse nome está errado. Esse nome não está legal não. Cheguei na Rose e falei, Rose, esse nome está errado. Eu falei, aproveitando que você falou isso, vamos largar a mão desse trem? Você é novo, você está com gás, você quer comprar máquina fotográfica, quer comprar Kombi, você quer contratar secretário, você não tem dinheiro. E eu já querendo expandir, né, os negócios. Não tinha nada, querendo expandir. Falou, ó, filho, segue, vai, voa. Eu falei, então tá bom, Rose, eu vou ficar com as maquininhas de cortar grama, você fica com as plantas e a gente desfaz. E aí eu falei, que nome eu vou pôr na minha empresa? Aí veio o nome Gênesis. O Gênesis, tudo a ver, né? A terra era vazia, sem forma, e Deus parava sobre as águas, né? E fala onde plantou as primeiras árvores, onde pôs os animais, tudo a ver com a minha empresa. Gênesis, bom, abri a empresa, mudei a empresa, Gênesis
paisagismo e aquarismo. Aí Deus me deu uma visão de uma figueira, uma árvore, naquele peixinho do cristianismo que antigamente o povo usava nos carros, que hoje ninguém mais usa, aquele peixinho do cristianismo, enraizado uma figueira com o nome Gênesis no meio. Era uma árvore que daria sombra para muita gente. Mas eu já estava vendo uma empresa grande, e eu visualizei aquilo, e aí eu fiz uma placa, botei numa árvore assim. O pastor Léo foi na minha casa, ele olhou a placa e falou: Ricardo, isso aqui vai ser grande. Eu falei: amém, pastor. E na época, gente, era a mesma coisa que você falar, que você olhar para um... Era isso, né? Olhar para um jardineiro e falar: cara, você vai fazer o lago do Neymar. Você vai voar para outros países. Você vai... Eu falo... legal, né? E aí, eu lembro que nesse estágio de lapidação, ou de forno, ou de ainda modelação, eu estava ali roçando grama na casa do irmão da Dani, e ele estava de branco, porque ele é dentista, e eu roçando grama. Alguém aqui já roçou grama? Com a maquininha de fio? Tem que ficar fazendo assim? De bermuda? Suou, fica com as gramas grudadas na canela, vira um nojo. E eu tava com aquelas gramas na canela, que naquela época não tinha nem EPI, não sabia nem o que era isso, roçava de tênis mesmo. Roçando grama e pensando: rapaz, eu sou médico veterinário, tô cortando grama, e pra lá, e cortando grama, para ganhar R$35 por dia. E a Dora falou que ia pra igreja e ficava rico, e que não sei o que, prosperidade. Meu pai tem uma vergonha de mim, porque ele investiu em mim. Hoje eu sou jardineiro. E aí meu cunhado saiu lá da casa dele e falou: Rita, é um cafezinho. Nossa! Não por causa dele, mas a hora que ele falou que é um cafezinho tudo de branco, eu falei: rapaz, sou veterinário, é para eu estar de branco. Eu estudei, meu pai gastou 300 mil para eu me formar, me dá uma caminhonete zero, eu estou cortando grama. Aí eu falei: oh Deus, você está de brincadeira comigo. Isso aqui é riqueza? Né? Eu pensei, né? Não estou ganhando nada no rodeio, estou cortando grama, estou lascado. E aí aquela mesma vozinha que pediu o jardim, que falou para mim, falou assim: seja fiel no pouco, que eu vou te pôr no muito. Corta essa grama como se fosse sua, faz como se fosse para mim. Eu falei: beleza. Cortei a grama, chorando. Eu estou rindo aqui, mas naquele dia eu estava chorando. Peguei os R$35, agradeci a Deus. E aí eu olhava para a Dani e falei: Dani, um dia você vai andar de BMW, porque pobre é uma desgraça, né? Ganhou dinheiro, compra uma BMW, né? Estou errado? Ganhou dinheiro, compra BMW. Jogador ganhou dinheiro, compra BMW. Eu fiz a mesma coisa: um dia você vai andar numa BMW. Eu falei: e como é que vai andar numa BMW cortando grama? E aí meu sogro vinha em casa e falava assim: eu estava em Recife dando curso, eu estava em Fortaleza dando curso, eu estava no Maranhão dando curso. Eu falei: nossa, que legal, né? Ter um trabalho que você vai viajar de avião, né? Os outros pagando para você viajar. Eu falei: nossa, isso aí deve ser muito legal, né? Nunca que eu vou fazer isso, né? Cortando grama, quem vai pagar para eu ir cortar grama em Brasília? Eu falei: agradeci. E eu achava aquilo o máximo, e meu sonho era ter uma sala. Eu lembro que eu falei pro Ronaldo, eu falei: Ronaldo, meu sonho é ter uma secretária, uma máquina de café, uma sala para eu chegar e a moça falar assim: quer um cafezinho? A primeira coisa que eu fiz quando eu abri o escritório foi isso: comprar uma máquina de café e falei: ó, você me oferece café todo dia. A Camila chega, ela fala: quer um cafezinho? Eu falo: se você não ofereceu, eu te mando embora. Fala que é um cafezinho. E aí as coisas foram acontecendo. Cortei aquela grama como se fosse minha e fomos. Eu estava laçando bezerro. Eu tinha um amigo que estava com problema no casamento, o primo dele estava com problema no casamento. Ele levou lá no rancho para passar uma tarde de cowboy, né? O cara vê o cavalo, igual você fez, né, Campana? Foi lá fazer uma ecoterapia. Campana foi fazer um curso esse dia com um cavalo, montou, virou cowboy, chapéuzão, parecia o Yellowstone, né? Aí levou o cara lá. Eu lembro que ele chegou, pôs o pezinho na cerca ali dele, com o isoporzinho de cerveja, o zoinho vermelho.
Aí acabou, acabei de laçar, desarranhando o cavalo, conversa vai, conversa bem. Ele falou, ô Ricardinho, o que você faz? Eu falei, cara, eu sou paisagista, tenho uma empresa de jardinagem, faço jardim, assim, assim, assado. Ele falou, pô, legal, eu trabalho na Rossi, eu construo stand de vendas. Me dá um folder seu, alguma coisa, eu vou te indicar. Eu falei, beleza. Cheguei no carro, chumaço de folder. Leva. Mas é muito. Eu falei, não, joga. Joga com os vizinhos, vai jogando pra galera, vai que pega. Aí em 3 dias, lembra que eu ouvi as palmeiras, e Deus falou, se prepara, e aquela história toda? Eu falei assim, pô, eu vou me preparar, então eu vou fazer curso. Fiz um curso de paisagismo, aprendi umas coisas, fui fazer um curso de AutoCAD. Né? E AutoCAD, aquele trem é difícil de desenhar. Depois que você aprende, você acha que você sabe, na hora que você vai desenhar ali sem os carinhas do lado, é complicado. E aí eu tinha feito curso de paisagismo, esse cara foi e me indicou para a Rossi e me liga o engenheiro da Rossi. Você pode vir fazer uma visita aqui? Eu falei, aí eu botei uma roupa mais ajeitadinha, cheguei lá, falei, oi, tudo bem? Ele falou, ó, você faz projeto? Eu falei, faço. Tinha acabado de fazer o curso? Faço. Então tá bom. Para quando que o senhor precisa? Ele falou, para amanhã, meio-dia. Ele falou, amanhã, meio-dia, você traz o projeto, a gente já avalia, você já traz o orçamento, se for bom a gente já fecha. Eu falei, nossa, fazer projeto no CAD, para quem sabe, é rápido, mas para quem não sabe, você leva uma semana. Você tem que apertar os códigos lá, você esquece o código. E eu fiquei a noite inteira fazendo projeto. E eu desenhei umas 3 bolas ali, botei umas plantinhas e fiz um negócio ali. Eu falei, nossa, é isso aqui. Esse é o projeto. Tipo Picasso, né? Eu sou bom no desenho, até hoje. Quem viu no Instagram lá vai entender isso. Aí eu desenhei, aí cheguei com o projeto, apresentei pro cara, falei, não, tá aqui, ó. Ele falou, nossa, botou os círculos, né? Os círculos, segundo o Feng Shui, faz isso. Eu falei, exatamente. Você usou tal banco? Eu falei, exatamente, eu pensei nisso. Ah, esse verde mais escuro, contrasta com não sei o quê. Pegou a visão. Eu sabia nem que eu tinha colocado no projeto. O cara adorou o meu projeto. Mas aí o Gustavo me ligou, falou, Ricardinho, você tem nota fiscal, né? Porque na Rossi só pagam com nota. Eu nem tinha aberto a empresa. Eu tinha feito um folder e estava trabalhando de jardineiro, ganhando 35 contos, vai dar nota. Aí eu falei, não, Gustavo. Ele falou, então você corre, porque os caras vão te contratar, se não tiver nota, você queima o filme, você já sai da Rossi. Aí o cara não me contratou. Eu dei glória a Deus, eu falei, nossa, ainda bem que não contratou, não tenho nota. Liguei no contador da clínica da Dani, falei, viu, o que tem no KNAI da clínica aí? O cara falou, é clínica veterinária. Eu falei, põe aí, jardinagem, festa, decoração, o que dá pra pôr aí? Construção de casa, põe tudo que dá pra pôr. Terreno, limpeza de terreno, jardinagem. Aí o Mundo Animal, que era a clínica da minha esposa, virou a empresa da Gênesis. Tanto que se você olhar na Gênesis tem 25 anos. Mas a empresa é mais nova, porque a gente abriu em cima do Mundo Animal. Mudei, estava tudo pronto, nota fiscal, Mundo Animal, representando a Gênesis, não sei o que, papapá. 2 dias depois o cara me liga. Ricardo, tem um orçamento para você fazer aqui no Praça Capital. Coincidentemente, antes de ontem eu estava no Praça Capital, num podcast com o Gil, e eu passei na frente do jardim que eu fiz. Eu falei, olha o jardim que eu fiz aí no stand de vendas, e tá lá as palmeiras ainda plantadas. E foi o primeiro jardim que eu fiz para a Rossi, emiti a nota, ganhei meu dinheirinho. Falei, pô, agora eu virei uma empresa. Aí, meu pai me ensinou uma coisa, a se envolver com as pessoas. E eu estava falando isso com o Campana hoje. Antigamente, 10 anos atrás, o que valia era informação. Hoje o que vale é o contato, é a conexão. Hoje você tem informação, não vale nada, porque o cara dá um Google, ele acha tudo que ele quer. Ele vê no Instagram, ele acha tudo. Hoje o que conta é o network que o povo fala, né? A conexão com pessoas. E meu pai, ele sempre fez isso muito bem. Tanto que minha casa vivia cheia de gente, cheia de artistas, cheia de famosos, ele vivia cercado de pessoas que poderiam gerar negócios. Então eu fazia futebol na minha casa, fazia um churrasco, matava o carneiro que eu criava, chamava o diretor da Rossi, o engenheiro da Rossi, o cara que comprava, ou vendas, não sei o que, fazia um negocinho, fiquei amigo da turma.
Quando apareciam os negócios, eles me chamavam. Não porque eu fiquei amigo. O cara é gente boa, vamos dar uma chance para ele. E aí eu comecei a prestar serviço para a Rossi, fazendo manutenção de jardim, fazendo stand de vendas pequenininho, fiz Wonders, fiz não sei o que, Praça Capital, fui fazendo um monte de coisa. Até que um dia um engenheiro me ligou e falou assim, você roça terreno? Eu tinha nessa época uma Kombi e um jardineiro, uma máquina de cortar grama, uma máquina de linha, que eu ia ajudar ele, e umas enxadas. Ele falou, você roça? Eu falei, que tamanho de terreno? Ele falou, terreno de 40 mil metros, 50 mil metros, a gente compra os lotes, você tem que roçar. Eu falei, roço. Eu roçava no sítio. Liguei para um cara que tinha um trator em Barão Geraldo, eu falei, viu, você roça terreno? Eu falei, roço. Você tem nota fiscal? Ele falou, tenho. Quanto você cobra para roçar 10 mil metros? Eu falei, 10 mil metros eu cobro, sei lá, 2 mil reais. Aí eu liguei pro Michel na época, eu falei, Michel, eu vou te passar o orçamento, não sei se está bom, se tiver bom, você fez, se tiver ruim, você fala. Eu roço por 8 mil, os 10 mil metros. Eu falei, cara, tá de graça, tá muito bom o seu preço, tá abaixo do que eu pago. Vou te passar todos os terrenos na roça para você roçar. Eu falei, nossa. Aí eu ligava pro Cláudio e falei, Cláudio, vai lá roçar. 2 mil, pum, 6 na conta, 2, pum, dinheiro, ganhando dinheiro. Eu falei, Dani, começamos a ganhar dinheiro. Aí fomos ganhar dinheiro, aí fui lá, já comecei a comprar o videogame, comprei a televisão, porque eu era o filho de pai rico, né, que não tinha mais nada, comecei a comprar uma roupinha de marca, fui tirar passaporte, encontrei o Campana, falei, vou tirar passaporte, que Deus falou que eu ia viajar ao mundo, então já vou estar com o passaporte no jeito, e jeitando as coisas, não sei o que, fiz um projeto para a Rossi, apresentei o projeto, cheguei no mesmo engenheiro, falei, está aqui o projeto, contatei um arquiteto, que eu já tinha um pouco de noção, fizemos um projeto lindo, um projeto gigante, grande, ali para o Wonders, no stand de vendas do Wonders. Fizemos o projeto, fui apresentar o projeto, o Ricardo, que era o engenheiro na época, olhou para mim e falou, cara, o seu projeto é o mais bonito, o preço está no meio, mas eu não posso te contratar. Eu falei, por que não? A gente é amigo, me dá uma chance. Ele falou, não, cara, você não é ninguém. Eu preciso ser alguém para fazer jardim? Eu sou eu, eu vou aí, plano de jardim, você não precisa falar que foi alguém que fez, fala que já estava aí. Ele falou, não, eu preciso de um nome, eu preciso de uma marca, eu preciso do chancela, eu preciso contratar um paisagista que tem nome, né? Você não é ninguém. Aí eu falei, pô, então tem que ser alguém, tem que ter um nome. Aí eu comecei a olhar os caras do meio que tinham um nome, eu falei, pô, esse cara tem um escritório, tem uma secretária, tem uma máquina de café, tem 5 funcionários. Esse outro tem um escritório, tem uma máquina de café, tem 5 funcionários, ele é alguém, ele tem um nome, e eu não tinha nada. Cheguei lá num terreno da Olambra, andei em cima, e naquela época Deus falava, onde pisar, planta os seus pés, será dado para você como herança. Eu falava, isso aqui é meu, e eu andava e nada. Aí cheguei no dono, falei, você vende? Não tinha R$1 na conta. Ele falou, não vendo, não posso vender, mas eu alugo. Ele falou, quanto que é o aluguel? Ele falou, 1 salário. Eu falei, 1 salário, eu já tinha alguns contratinhos, eu falei, 1 salário dá para pagar. Tá bom, vou alugar. Aluguei um monte de pé de limão, na frente da rodovia. Aí cheguei na minha irmã, na minha mãe, falei, gente, já eram crentes, já tinham se convertido. Cheguei nelas e falei, gente, tem uma mina de ouro na mão. Eu ganho dinheiro no paisagismo, tem a Rossi, tem a MRV, tem a Patrimar, todo mundo já está me contratando, eu preciso ter nome, eu preciso de investimento, vocês não querem entrar junto? Eu aluguei um espaço lá, vocês entram de sócio. Ela falou, beleza, Ju, vamos embora, a gente investe. Que era o dinheiro do meu pai, que minha irmã cuidava, que me dava uma mesada, mas eu investi no dinheiro que era meu. Meu cunhado, na época, tinha falado, vamos fazer um campinho de futebol com grama sintética? Primeiro, eu falei, vamos. A gente faz um campo de futebol, fomos lá, fizemos um campo de futebol, começou escolinha do Corinthians, operar esse campinho de futebol, e eu comecei a construir a Gênesis na frente. Estava dessa altura aqui a Gênesis, só no baldrame ali com as paredinhas, não tinha nada ainda. E o campo de futebol pronto, o investimento já estava lá. Aí o Inácio, que era um amigo do meu pai, dono do bingo do Visconde, não sei se vocês são daqui, muito amigo do meu pai, me chamou para trabalhar para ele.
E ele me levou daqui no Catalão, no Goiás, no carro dele. E ele me ofereceu na época um salário de 15 mil reais para eu vender ração para ele, porque eu era vendedor, comercial, e não sei o que. Eu falei, pô, eu pego esse emprego, ponho outro para vender no meu lugar, toco a Gênesis, toco o campo de futebol, tem que ter várias cestas, não sei o que. E eu ouvindo ele falar que ele tinha que ter um monte de negócio e tal. Eu falei, pô, na mesma linha desse cara. E aí na volta, ele olhou para mim e me deu um conselho. Ele falou, ó, Ricardinho, o que você quer fazer? Eu falei, cara, eu amo paisagismo. Ele falou, mas você tem que escolher uma coisa. O que você fizer, você vai ganhar dinheiro. Só que você tem que decidir uma coisa. Eu quero que você venda para mim, você vai ganhar dinheiro. Se você for no paisagismo, você vai ganhar dinheiro. Você tem que escolher uma coisa. E outro conselho que eu te dou, chega na sua casa, fala com a sua mãe, com as suas irmãs e desfaça a sociedade. Fala para elas escolherem o campo ou o paisagismo. Não vai dar certo isso aí, vocês vão brigar. Agora vocês vão brigar, mas depois a briga vai ser para sempre. Eu falei, sério, Inácio? Sério. E aí, enfim, cheguei, minha mãe entendeu, minha irmã mais nova entendeu, minha irmã mais velha meio questionou, só que o campo valia dinheiro e a Gênesis não tinha nada ainda. Né? Aí eu vendi a minha parte do campo para elas, elas tocaram o campo, com aquele dinheiro eu investi na Gênesis e acabei o meu escritório, comprei minha maquininha de café, contratei a minha secretária, realizei meu sonho, botei o uniforme em 4 funcionários, arrumei a Kombi, adesivei a Kombi, falei, vou fazer um lago. Liguei para uma empresa que fazia lago na época, que eu era paisagista, liguei e falei, ó, sou paisagista, faço jardim para roça, faço jardim para não sei quem, para não sei o que, eu quero representar a marca de vocês, que vocês fazem lago, não sei o que. O cara falou a mesma coisa, quem é você? Igual o cara da roça, né? Tá bom. Aí eu falei, eu vou fazer um lago. Dobrei o joelho e falei, Deus, eu vou fazer um lago. Aí eu fui visitar uma empresa que tinha lago, olhei uns lagos feios, umas pedras empilhadas. Eu falei, nossa, mas é isso aí que o povo fala que é lago? E eu tinha aquário, eu entendia do meio da biologia do negócio, né? Eu falei, eu vou fazer um lago, diferente do que esse povo faz. Comprei uma meia dúzia de pedra, comprei umas areias lá e não sei o que, e montei um lago, e fiz um lago na frente da Gênesis, e o lago ficou lindo. Fiz esse lago, abri a Gênesis, falei, agora é só esperar o cliente chegar, estou na beira do rio, com a vara na água, com o anzol, com a isca certa, eu vou pegar o peixe. Aí o peixe que chegou foi o fiscal do CREA. Aí eu falei, nossa, mas já peguei um armão, né, para quem pesca sabe o que é. Já peguei um armão, né? Aí entrou o fiscal do CREA e falou, quem que é o arquiteto? Falou, não tem. Quem que é o agrônomo? Não tem. Então você não pode ser paisagista. Ou você tem que pagar lá no CREA, ou você contrata um paisagista, ou você contrata um agrônomo, ou você tem que fechar a empresa. Eu falei, nossa, nem comecei. Bebi 5 cafezinhos na época. Aí eu liguei na veterinária. Eu lembro que eu tinha piscicultura lá na veterinária. Eu lembro que a minha tese era sobre aquário, porque eu era gago. E a única coisa que eu ia falar e ninguém ia me perguntar era sobre aquário. Eu fiz a tese sobre aquarismo, eu acho que eu sou o único veterinário do planeta Terra que fiz uma tese sobre aquário ornamental. Acho que deve ter outro, mas na época, você vai lá em Pinhal, a única monografia de aquário deve ser a minha. O resto é tudo flebite em cavalo, e não sei o que, cólica, enfim. Fiz, liguei na veterinária e perguntei, viu, eu como veterinário, o que eu tenho a ver com peixe? Com lago, com açude? Aí ela falou, ó, o veterinário é o único que assina um tanque com vida, com peixe. Eu falei, viu, quanto que eu estou devendo aí? Ah, está devendo 3 anos de anuidade, você não paga mais. Eu falei, então eu vou pagar, vou ter que ser veterinário. Liguei para um amigo meu do marketing, falei, viu, eu não posso usar a palavra paisagismo, porque o CREA me proibiu. Mesmo que Buller Marques não era arquiteto, não era agrônomo, era um artista plástico, era paisagista, outros paisagistas que são paisagistas que não tem nome nenhum, mas eu não podia ser. Aí o cara falou, velho, tira o nome paisagismo e lagos e põe ecossistemas. A gente resolve o problema, não usa a palavra paisagismo, usa a palavra ecossistemas, que é o que você faz lago, e num ecossistema tem planta, tem peixe, tem tudo.
E a empresa vai chamar Gênesis Ecossistemas. Resume esse Gênesis, paisagismo, lagos ornamentais, IDEC, chama ecossistemas. Naquela época ninguém sabia o que era ecossistema. Hoje no banco tem um ecossistema, na igreja tem um ecossistema. Ecossistema, naquela época eu tinha que ficar explicando o que era ecossistemas. Ninguém dava um Google ecossistemas. Procurava um lago, paisagismo, jardim, não procurava um ecossistema. E eu pus um nome difícil naquela época. Mas foi ótimo. Botei o nome, Gênesis Ecossistemas, o CREA parou de me encher o saco. Fiquei tranquilo, continuei trabalhando na Rossi. Em 2009, chega o seu Walter Burger na minha empresa. Eu já tinha feito alguns jardins para a Rossi, já tinha evoluído. Chega o seu Walter Burger e fala, eu quero um lago igual ao seu. Um velho arrogante, soberbo, igual meu pai. Fala alto, chega gritando, achando que ia assustar eu, sabe? Eu fui criado com meu pai, eu falei, você quer um lago igual ao meu? Tudo bem. Aí começou a falar alto, tranquilo. Eu fui, fiz o lago dele, fechei o meu primeiro lago. O lago dele vazou, morreu peixe, deu problema na bomba. Ele chegou, meu lago está vazando. Eu falei, você pediu igual ao meu. O meu vazou. Você não falou que é melhor que o meu, você falou que é igual. O meu morreu peixe, o meu vazou, deu problema na bomba, então o seu está igual ao meu, a gente está junto. E esse cara, esse Walter Burger, ele virou um pai para mim, assim, não financeiramente, mas ele me dava conselho, ele ia na empresa, ele falava do financeiro, ele falava, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e foi me ajudando. O Campana, um monte de gente foi se aproximando de mim, me ajudando, né? Até que a gente foi indo, fez um lago, 2 lagos, 3 lagos. Em 2010 eu recebi esse convite para ir para a Alemanha, com tudo pago, eu tinha meu passaporte recém-tirado. Falei, nossa, eu vou tirar o passaporte que Deus vai mandar eu viajar. Pum. Você tem passaporte? Falei, tenho. Ah, então você vai para a Alemanha com tudo pago. Eu falei, eita, Deus, né? Deus já estava fazendo milagre. E aí a coisa foi acontecendo, e a gente foi viajando. Em 2011, eu fui visitar um cliente aqui em Campinas, já tinha feito uns 15, 20 lagos. Já era uma empresa de lagos ornamentais, eu já tinha falado com o Cândido, que é nosso arquiteto, falei, ó, vamos focar nos lagos, deixa o paisagismo de lado, vamos fazer lago, porque lago a gente tem 2 concorrentes, paisagismo a gente tem 1 milhão, vamos competir com 2, que é mais fácil de ganhar, e vamos focar nisso. E falou, cowboy, você tá doido, vamos fazer paisagismo, nossa vida é paisagismo, não, vamos fazer lago, focamos no lago. Em 2011 eu fui num cliente aqui de Campinas, o cara queria fazer um lago de mergulho, um lago de milhões. E o engenheiro perguntou para mim, você já fez um lago desse? Eu falei, não. Ele falou, pô, então não posso te contratar. Eu falei, me dá um mês, que eu faço. Um parecido lá na Gênesis, nada a ver. Aí, orei, falei com Deus, vou fazer um lago. Tem coisa que a gente faz achando que é Deus, mas é a gente. O orgulho precede a ruína, né? E eu fui lá, vou fazer um lago de mergulho lá na Gênesis e vou trazer o cara aqui e vou falar que eu sou capaz. E aí comecei a cavar um buraco gigante na Gênesis, saía caminhão de terra. E o povo falou, esse cara é louco, tá fazendo um subsolo na Gênesis. Saiu uns 40 caminhões de terra da Gênesis. E saindo terra, e eu pagando para tirar terra. Né? E fazendo lago, e falei na revista, vou fazer um lago de mergulho, e não sei o que, e todo mundo esperando o lago de mergulho do Ricardo, aquela coisa toda. Aí cheguei para comprar um carro no André Veículos, o André Veículos olhou para mim e falou, o cara já fechou com outro cara lá, já era. Aí eu falei, ah, beleza. Aí eu fui lá na empresa, olhei o lago, eu falei, nossa, como é que eu vou manter isso aí, né? Como é que eu vou pagar a energia, a bomba? Eu não tinha dinheiro. E não tinha dinheiro para acabar. Aí Deus falou para mim, tampa o lago. Aí foi Deus mesmo, porque lembra que eu falei que quando Deus fala é o que você não quer fazer? Tampa o lago. Eu falei, mas Deus, eu falei para todo mundo que vai fazer o lago, e agora eu vou tampar o lago, os outros vão olhar para mim e vão falar que eu fracassei. Tampa. Aí toca eu ir atrás de terra para pôr de volta. 40 caminhões de terra. Eu falei, mas Deus, onde é que eu vou arrumar terra? 2 segundos tinha 40 caminhões de terra lá, o cara me doou a terra. Então, quando as coisas são de Deus, as coisas fluem. A gente também tem que aprender isso, que a gente não é uma galinha botando ovo para fazer força. Quando as coisas são de Deus, as coisas fluem no tempo certo, tudo dá certo. Quando não flui, para, pensa, olha e vê se é aquilo mesmo. Lógico que dificuldade a gente vai encontrar, barreiras, mas quando
trava é porque você às vezes tem que voltar e fazer de novo ou vaza. Não fica perdendo tempo naquele trem ali não. Né? Eu aprendi isso. Aí tampei o lago, o André me liga. Ricardo, tem onde pousar helicóptero aí? Eu falei, não é problema, eu faço. O cliente que ia fechar com o outro cara lá, vai fechar com você, que achou o cara arrogante e vai aí. E eu estava devendo R$500 mil no banco. Eu falei, nossa, Deus é maravilhoso, é só obedecer. Só obedecer que Deus faz. Deus é o dono do ouro e da prata. Aí, ó. Quarta-feira o cara vem aqui, fecha um lago de 3 milhões, 500 mil que eu gastei, zerei a dívida. Televisão, terça-feira, na hora do almoço, empresário de Campinas cai de helicóptero e morre, indo para Angra. Então eu falei, o André falou que em Angra ia vir aqui na quarta, com o cliente. Aí eu fui ver, era o André, filho do João Batista, André Veículos. Aí morreu o André, o meu cliente e a mulher dele. Então a chance de fazer o lago era zero. Aí eu entrei na minha sala, falei, Deus, você matou o cara, mano. Eu pensei comigo, eu falei, pô, não sabe matar o cara. Aí eu tinha contratado uma secretária para me tirar do buraco. Ela bateu na minha porta, assim, ela abriu a porta, assim, ela falou assim, viu? Eu tô aqui para te ajudar a sair do buraco, né? Falou, você entende de dinheiro, né? Eu não entendo. Falou, esse cara também ia te ajudar, né? Falei, ele morreu, né? Falei, fechou a porta e saiu. Tipo, a próxima sou eu, né? Aí eu falei, pô Deus. E aí Deus falou, eu sou o dono do ouro e da prata. Aquele que confia em carros e cavalos, você tem que depositar sua confiança em mim. Eu falei, tá bom, legal, continuo devendo 500 mil, continuo devendo no banco, não sei o quê. Mas nessa época eu já tinha comprado a minha casa, já tinha comprado a BMW da minha esposa, já estava devendo ela, já tinha feito as cagadinhas, tudo que todo mundo faz, né? Começa a ganhar dinheiro, começa a fazer, desculpa o termo, né? Começa a fazer coisa errada. Endivida, pega dinheiro do banco, e o banco dá dinheiro, quanto mais você pega, mais ele dá, e é giro, e você quer bancar aquele padrão de vida que você lembrou do seu pai que te dava tudo. E o seu Walter vinha e falava assim, Ricardinho, você está errado, você está tendo uma vida aí que não é sua, não sei o que. Eu falei, mas seu Walter, a gente tem que fazer, tem que investir, a vida passa rápido, aquela conversinha. Chegou o pastor Hélio na minha sala, eu devendo R$500 mil, devendo com um monte de gente, devendo carro, devendo casa, o nome ainda estava limpo, que eu ainda estava bancando, mas eu trabalhava para pagar o banco. Trabalhava todo mês para pagar o banco. Trabalhava, o dinheiro, banco. E chegou uma hora que o banco já não dava mais dinheiro. Eu falei, rapaz, eu virei funcionário do banco. Aí chegou esse pastor Hélio, eu estava assim, sentado na minha mesa aqui, pastor Hélio na minha frente, e eu olhava o pastor Hélio, assim, não via nada. Ele falando, não, você planta 4 mil metros de grama ali para mim? Eu falei, planta. Eu estava olhando lá no cara ali, e o Hélio aqui, assim. Ele olhou para mim e falou assim, o que você tem? Aí eu vi meu pai. Comecei a chorar. Eu quebrei, Deus me deu um dom, acabei com tudo, eu sou burro, estou devendo R$500 mil no banco, estou devendo carro, estou devendo isso. Comecei a contar tudo. Aí Deus coloca anjos nas nossas vidas, em forma de pessoas, às vezes. Nunca mais foi lá, pastor Hélio, só foi esse dia. Ele me deu uma aula de como sair daquela situação. Ele começou a falar, você vai pagar do menor para o maior. E eu lembro que eu escrevi 2 bilhetinhos na igreja, daqueles de pedido. Um era ser sábio, como Salomão. Pedir, né? Forte. E o outro era ser campeão de Barretos. No ano que eu pedi para ser campeão, acabou o laço em Barretos. E o outro eu pedi para ser sábio. Eu falei assim, Deus, eu pedi para ser sábio. Ele falou, então, todos os empresários que você conhece, quantos quebraram? Eu falei, todos. Eu falei, então você também tem que quebrar. E eu tinha um consultor financeiro me ajudando. E eu quebrei. Tinha um cara me dando conselho e eu quebrei. Porque a gente tem que passar.
A gente tem que aprender isso. Você vai aprender, você vai sair mais forte. Aí eu falei, mas eu não precisava quebrar tanto assim. Aí eu fui, e ele foi fazendo tudo para mim. E eu fui fazendo do jeito que o pastor Hélio falou. E aí a gente foi recuperando. Pagando no dinheiro, paguei do menor para o maior, quem me protestou ficou por último, aquela estratégia toda do jeito que ele me ensinou. Aí eu olhei para a Dani e falei assim, isso era 2011. Eu falei, Dani, novembro de 2011. Eu falei, em maio de 2012 a gente não deve mais nada e tem 500 mil no positivo. Aí ela olhou para mim e falou, Thiago, te amo, você tem uma fé. Tipo que em maio de 2012 eu tinha 500 mil na conta e não devia mais nada para ninguém. Mas nesse percurso, todos esses anjos que foram aparecendo, então assim, tudo foi uma construção. E aí veio o sucesso da Gênesis em 2016, mais ou menos. A gente fez um lago no Projac, chamaram a gente para fazer um lago lá, a gente tinha o Instagram, começando essas coisas de mídia, e a gente conseguiu um contrato com a Globo de fazer o lago e poder fazer mídia lá dentro, que isso é quase impossível, eles pagarem o lago e ainda te liberarem para fazer mídia, e a gente fez a mídia, fez o marketing, a coisa começou a aparecer no Instagram, e saímos em revistas, Casas Brasileiras, e o resultado do trabalho ele foi aparecendo e acontecendo, né? E as coisas foram fluindo, acontecendo as coisinhas, e aí o ego também vem aflorando, a família começa, né? Eu viajando muito, vai para lá, vai para cá, e firme e forte, aí o casamento começa a ser abalado, né? Porque a gente começou a estar tudo bem, aí eu e a Dani começamos a ficar distantes um do outro, aí minha mulher falou que já não queria mais eu já não queria mais ela, a gente já não se amava mais, a gente quase que destrói o nosso maior patrimônio, que era o nosso lar, nosso casamento, nossas filhas, e quase que acaba o nosso casamento, né? Eu cometi alguns erros, ela não, e aí Deus veio restaurando tudo isso de novo e trouxe a gente para dentro. Aí quando estava tudo bonitinho, Deus falou para mim, agora você vai lá e fala tudo para ela. E aí eu lembro que eu estava na igreja uma vez e eu vi um pastor pregando e falando assim, esposa, eu já fiz isso, e ela me perdoou. E eu falei, rapaz, como eu queria fazer isso. Um dia, né, pedir perdão para minha mulher e falar, né? E eu fiz, né? Passou um tempo, eu fiz. Eu cheguei, ó Dani, eu fiz isso, assim, assado, você tem direito de largar de mim, ou não, você decide, daqui para frente a gente escreve uma história nova, ou encerra aqui, o culpado sou eu. Os dois são culpados, mas eu assumi o meu erro perante ela. E a Dani me perdoou e a gente restaurou em verdade no nosso casamento. Aquela mulher que eu achei que Deus estava tirando da minha vida, me apaixonei de novo e virou um casamento lindo. Hoje tenho minha esposa, amo minhas filhas, quero morrer do lado dela, por mais que ela seja chata, brava, a gente tá junto. Então assim, mas a gente precisou ter esse momento de cura. E a cura às vezes tem que trazer a luz, né? Deus fala que Ele traz a luz. Ele não traz a luz para envergonhar ninguém. Ele não traz a luz para que o outro se sinta mal. Ele traz a luz para curar. Quando Ele trouxe a luz, o que tinha acontecido, o Ricardo não consegue mais errar, né? Aquele Ricardo que errava, já não erra mais nisso. Não consegue, porque trouxe a luz. Quem sabe se eu não tivesse assumido, se eu não tivesse encarado de frente aquilo, hoje eu teria errado de novo. E aí a gente decidiu andar nessa verdade, nessa união, e aí a nossa vida de fato mudou. Que até então a gente tinha construído muitas coisas, mas aí a gente via que era pequeno. Um casamento bom como um monte de casamento que existe no mundo, que o marido faz o que quer, a mulher faz o que quer, a hora que quer, não tinha verdade. Não era um casamento como Deus queria, não era uma família, e a gente fez essa união e Deus começou a jorrar e realizar os nossos sonhos, deu o meu sítio dos meus sonhos, a gente comprou um sítio, construiu uma cabana fantástica, Deus me deu um lago de pesca, que eu sonhava em ter um lago de pesca na frente de um jambolão, que tinha uma planta, e eu orava e falava, Deus, eu quero fazer um lago assim, e eu construí um lago de 1.500 metros quadrados,
pus a mão numa árvore, olhei um jambolão, eu falei, Deus, está de brincadeira, o único jambolão do sítio era na beira do lago, e eu nem tinha visto o jambolão. A hora que eu acabei o lago, eu encostei na árvore, tanto que eu pus um balancinho para lembrar que era o laguinho que eu queria com 12 anos de idade, e Deus falou, tá aí seu lago, que você pediu lá atrás, sabe? Então assim, Deus, Ele te dá exatamente aquilo que você pede, do jeito que você pede, na hora certa, mas você tem que, Ele não pede muito para você, Ele pede tudo. Né? Deus não quer muito, Deus quer tudo, né? Tem gente que dá muito para Deus, mas Ele não quer muito, Ele quer tudo. Então esse tudo foi quando a gente assumiu, né? E aí vieram os experiences, aí vieram várias pessoas se aproximando da gente, mas não pelo que a gente tinha de financeiro, mas pelo que a gente carregava, sabe, essa unção, esse brilho, essa luz, né? Então a gente tem propósitos ali dentro do nosso sítio, e todo mundo que entra no nosso sítio sente a presença de Deus, né? Então o nosso propósito é esse, não é fazer o lago do Neymar, é ir lá e orar para o Neymar. Através do nosso lago a gente entrou na casa do Neymar, a gente orou para o pai do Neymar, a gente viu um cara como o pai do Neymar carregar bloco, servir pizza para o funcionário, trabalhar com a gente, falar de Deus, a gente falando de Deus todo dia, 9 dias, 10 dias falando de Deus, sabe, uma coisa assim, ver a comunhão. Você ir numa casa de um cantor, que é o Sorocaba, e a hora que você for entrar lá, Deus falar para você assim, ó, você tem que falar de mim para ele. Como que eu vou falar de Jesus para o Sorocaba? E aí depois de 2 anos você vê o Sorocaba se batizando e aceitando Jesus, e através do que você foi lá ajudar a plantar, a esposa dele orando, a gente orando, e hoje é meu compadre, minha família, meu irmão na fé. Então assim, esse é o Deus que eu sirvo, esse é o propósito que eu tenho, o propósito da riqueza, o propósito de tudo que Deus me deu é pequeno, sabe? O que a gente dava muito valor nisso, às vezes a gente fala, né, nossa, estou andando de helicóptero, estou andando de Porsche. Tudo isso não é nada se a gente não tiver a felicidade que só Jesus dá, sabe? Eu já vi muita gente, eu já vivi num lar que tinha tudo e não tinha nada. Então, hoje eu estou aqui para falar isso para vocês, né? Eu era um cara que tinha tudo para dar errado, eu era um cara mimado, eu era um cara que nunca soube trabalhar, eu sou um cara que nunca leu um livro, eu sou um cara que não sabia falar, e Deus fez tudo isso, mas Deus não fez tudo isso para me honrar. Deus não fez tudo. Eu não estou aqui para aplauso de ninguém, eu não estou aqui para isso, eu não preciso disso. Eu estou aqui para que Ele seja glorificado, entendeu? Então, o nosso propósito é esse, tá? Então, eu não estou aqui falando para vocês porque, estou bem de vida, estou feliz, fiz o lago Neymar. Se não tiver Cristo, se eu não levar Cristo para as pessoas, e Deus tem me usado para isso, levar o nome dele em lugares que a igreja não chega. Obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado por ter me usado, obrigado por ter me usado do seu jeito, do meu jeito, de como nós somos, a nossa comunhão. Que cada pessoa que está aqui essa noite seja impactada, e que essa noite seja um marco na vida de cada um que está aqui, Pai. Que nós possamos sair daqui diferentes do que entramos, que nós possamos ser melhores amanhã do que fomos hoje, e que nós possamos cada dia mais ser parecidos contigo, cada dia mais nos tornarmos realmente luz desse mundo e sal dessa terra, Pai. Que o nosso propósito seja sempre honrar o teu nome, e que cada pessoa que está aqui encontre o teu propósito, encontre o porquê vive, o porquê está aqui e aonde Deus quer levar. Às vezes os nossos caminhos parecem certos, mas o Senhor sabe de todas as coisas, e o Senhor conduz sempre os seus filhos por pastos verdejantes e por caminhos de paz.